Eu volto a falar sobre o tema da regulamentação do TID. Primeiro, informar os professores universitários, servidores das nossas instituições, e principalmente aos dirigentes sindicais, tanto os sindicatos de docentes como dos servidores, que nós estamos preparando uma audiência pública para segunda-feira de manhã ou terça. Vamos decidir com a presidência da casa daqui a pouco, e vou informar todos que essa audiência acontecerá. Nós vamos convidar todas as posições diversas. Os leitores têm uma posição unificada, pelo que eu senti com relação ao projeto. Se houver alguma divergência entre eles também, as diversas posições poderão ser manifestadas na mesa da audiência. E vamos convidar, provavelmente, o dirigente da Piesp, que é o reitor que dirige todas as instituições, a Associação das Instituições de Ensino Superior. Vamos convidar, então, as posições de diversos sindicatos, convidar os deputados que quiserem participar, e convidar também os advogados que exararam pareceres diferentes sobre o problema. Um escritório de advocacia que foi contratado pelos sindicatos da Andes, que nós discutimos na audiência em Ponta Grossa, e também os advogados que exararam parecer da Piesp. Eu acho que assim nós temos uma discussão profunda e ampla sobre um tema muito importante. Eu tenho uma posição definida, que exigiu de mim, novamente, muita reflexão. Novamente, os leitores conversaram comigo, os sindicatos, e algumas coisas foram ficando claras. Uma das questões que os leitores disseram, quando eu fiz o contraditório à sua posição, é de que os vetos não poderiam ser votados com destaque. Segundo os leitores, eles receberam a informação de lideranças dessa casa. Eu fiz uma pesquisa com minha assessoria e pode sim. Apesar do veto ser um documento único, há uma tradição nesta casa, já aconteceu isso concretamente, eu tenho em mãos um exemplo desse fato. Nós podemos, então, se a governadora fez um veto dividido em quatro artigos, nós podemos votar o veto em separado. Primeiro votamos o veto do artigo 2º, votamos o veto depois do artigo 3º, do artigo 4º, do artigo 5º. Essa é a primeira posição que eu vou defender, porque acho que vai ser muito mais justo, nós vamos votar com muito mais liberdade de opinião, e não vamos ficar num dilema. Bom, se eu rejeitar todos os vetos, prejudica o projeto, então eu vou votar contra a minha vontade em tal veto, tal artigo. Nós temos liberdade, isso é muito bom para o parlamento. Na minha análise inicial, que pode mudar até segunda-feira, depois do debate, terça-feira, tem um veto que tem que ser aprovado e acatado por essa casa, que é justamente o veto do artigo 5º, que trata da necessidade dos 15 anos, no mínimo, para ter a aposentadoria integral com o TID e com o T40, que foi minha posição desde o início. Lembrando que eu tentei corrigir essa distorção. Fiz uma emenda aplicando a proporcionalidade aos 15 anos, ou seja, aquele professor que tem apenas um ano de TID, dedicação exclusiva, ele vai receber uma aposentadoria proporcional aos 15 anos. Porque se quem pagou durante 15 anos tem 100% de aposentadoria, quem pagou 1 deve ter 1/15, quem pagou 10, 10/15. Infelizmente, essa postura foi derrotada praticamente por todos os deputados do CJ, e nós não pudemos trazer ao plenário, e agora a governadora vetou praticamente todos os artigos do projeto. E tenho clareza total que esse projeto não prejudique em nada, e nós podemos daí esperar que, no outro momento, a governadora ou as próprias universidades possam fazer a regulamentação do tempo. Eu defendo um tempo mínimo, desde que seja proporcional para quem tem menos. Não tem nenhum problema, para que não haja nenhum privilégio. Mas eu queria aqui fazer um desabafo. O grande problema desse projeto foi a pressa, uma espécie de desespero para votar o projeto sem discussão. E eu fui muito pressionado para abdicar da minha posição, muito pressionado. E nunca me neguei a conversar com ninguém.
Fui pressionado não só pelos reitores, mas também por alguns sindicatos, tem que deixar claro isso. Sindicatos que chegaram para mim dizendo, olha, a nossa decisão é que você não peça à vista para não adiar o projeto e que você não apresente nenhuma emenda. E eu tive que reagir, porque eu acreditava na verdade que eu estava propondo para essa casa. Do fundo de mim, porque eu estudei o tema. E sou professor universitário, conheço a problemática em profundidade da universidade e sempre defendi o tempo integral de educação exclusiva como espírito da universidade, que é a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Não podia abdicar de uma posição que eu tinha clareza da verdade que eu propunha. Mas acontece que a pressa venceu. Chegou um momento que eu me senti totalmente isolado. Vou falar dos meus colegas, com o respeito que merecem. A pressão foi tão grande que o deputado, e eu fiquei tão isolado que o deputado Lemos um dia não queria assinar minha emenda. Você lembra, deputado? Estava com dúvida. Ele é um sindicalista respeitado, fez toda a sua carreira na PP, que é um grande sindicato, mas a pressão foi tão grande dos reitores e de alguns sindicatos que eu fiquei completamente isolado, parecendo que eu estava defendendo um interesse pessoal. Claro, se um deputado está completamente isolado do debate, que interesse que ele defende? Se todos os outros discordam dele. Agora, com o veto ao governador, a pressão continuou, a pressa, tem que votar hoje, tem que votar amanhã, porque o governador pode votar atrás. É um desespero completo. Mas eu comecei com o meu trabalho, tive mais tempo, a conversar com os sindicatos. Por exemplo, na sexta-feira passada, eu estive em Ponta Grossa, na sessão, onde foi analisado o parecer do advogado contratado pela Andes. O sindicato tomou posição de que todos os vetos devem ser mantidos. Por exemplo, pode mudar até terça-feira. Já conversei com o sindicato de Cascavel, que havia um mal-entendido. Eu me desculpei se não escutei algum sindicato, não sabia, mas estamos entrando no acordo, então as coisas estão ficando mais claras para todos os sindicatos. E o isolamento é tão grande que antes de ontem, o deputado Tadeu não conseguia convencer ele. Ele pediu uma reunião da bancada para me esclarecer a minha posição de pedir vistas da CCJ. Ele fez isso por mal? Não, ele fez com o espírito aberto, porque ele estava com dúvida. É claro, se uma pessoa está completamente isolada no debate, tem que ter alguma coisa errada. Então eu tive que demonstrar para o deputado Tadeu, e ficou claro entre nós. Eu cheguei a tal ponto que eu usei um conceito aqui, vou ler para vocês, que é muito bonito. Na minha memória eu fiz um curso de cultura de paz, e eu tenho estudado a luta do Gandhi na Índia. Existe um conceito oriental na cultura da não violência que é maravilhoso, e eu li, e isso me deu energia, que é o conceito da verdade de um só. Que basicamente é o seguinte, pode ser que só uma pessoa propõe uma verdade, uma só. Mas se aquela verdade tiver força de verdade, ela se propaga inexoravelmente. Gandhi já havia encontrado a palavra-chave para o seu ensinamento de paz. Satyagraha, ou Satyagraha. Satyagraha. Esta criação linguística pode mais precisamente ser traduzida como força da verdade. E foi concebida no contexto da prática política para ultrapassar conscientemente leis injustas. Satyagraha é um termo índio composto por duas palavras. Satya, que pode ser traduzida como verdade, e agraha, que significa firmeza, constância. E é uma filosofia desenvolvida por Mahatma Gandhi para o movimento de resistência não violenta na Índia. Gandhi conceitou o Satyagrahi como um lutador não violento, que agia a partir de uma posição de inferioridade política e militar, mas ao mesmo tempo de superioridade moral. Então, se alguém acredita numa verdade, e a verdade tem uma superioridade moral sobre as outras, porque ela é mais justa, essa verdade pode ser de um só, mas ela se propaga. O professor que tem 15 anos de TID, no mínimo, se aposenta com o TID integral. O que tem 13 se aposenta com 13,35 avos do TID. Porque quem tem 13 anos de TID pagou a Previdência 13, 15 avos e quem pagou 15. Então ele tem que se aposentar com 13, 15 avos, senão é imoral ou injusto. Imoral e injusto. Porque aquele que pagou 15 está se apropriando de um dinheiro que o outro vai receber.
Para quem tem 15, todos os benefícios. Para quem tem menos, todas as injustiças. Isso não pode passar nessa casa. Não pode. E quando se usa um argumento, tinha gente que fazia uma malandragem, porque se pegava um ano antes de se aposentar e tinha título integral. Não é malandragem, era a regra que existia. O título, o professor não ganha porque quer, tem que passar por uma banca, e a banca tem que aceitar, ele tem que ter critérios para ter o TID. Agora, se essa regra valia e já aposentou centenas de professores, alguns com 1 ano, outros com 2, com 3, ela não pode nos cegar por uma injustiça tão grave como essa. Eu só acho injusto o professor com 1 ano se aposentar com o TID. Mas era a regra que valia. E a lei que foi votada aqui, o substitutivo feito, não só coloca os 15 anos consolidando o que o governo inicialmente pensava, mas como ela reverte para o passado. Tem um parágrafo na lei que diz, não, essa lei vale não só para daqui para frente, mas para aqueles que estão na fila esperando a aposentadoria. Ou seja, se essa regra vigie, um professor que tem 13 anos ali esperando, porque depois que tem o parecer do Tribunal de Contas, contra o TID, ele vai se aposentar com muito pouco. Quem tem 15 com tudo. Isso não pode ser aprovado nesta casa. E nós estudamos tecnicamente essa lei e achamos uma solução. Basta aceitarmos o veto do artigo 5º, a lei está resolvida, e nós damos um tempo ao governador, para os reitores, pensar uma lei justa para o critério do TID de aposentadoria. E não prejudica quem está em via de se aposentar e não prejudica ninguém. O mais grave ainda, o projeto inicialmente era sobre o TID, mas na verdade o substitutivo faz uma reforma da Previdência Universitária, porque ele inclui também o 40 horas, que eu tenho 40, que não estava no esboço, valendo as mesmas regras equivocadas para aposentadoria integral, quem tem 15 anos tem 40. Um advogado que entra na universidade no meio da carreira, um advogado como o Traiano, por exemplo, se ele não fosse deputado aqui, experiente, decide a vida acadêmica. Ele vai levar seu vasto conhecimento para a vida acadêmica. Só que chegou para se aposentar, ele tem 13 anos, vai perder tudo. Então, essas são as questões que estão em jogo, há uma solução. A solução é votar o veto por partes, cada artigo em separado. A minha posição inicial é que apenas o artigo 5º deve ser apoiado o veto, mas eu posso mudar porque eu não analisei em profundidade alguns outros artigos. Quais são os outros artigos do substitutivo? O substitutivo aumentou, para os professores com o TID, certos critérios de receber valores. O que ele pode fazer tendo o TID, além do TID? Então, ele acrescentou, por exemplo, que um professor que tem uma função gratificada e o TID, ele acumula a função gratificada com o TID. Seja dentro do espaço da universidade, ou seja, um cargo no governo do Estado, por exemplo. Isso foi uma coisa que acrescentaram, vamos discutir isso. Vamos debater. É um debate complexo, eu inicialmente não tenho nada contra isso, mas podemos debater. Agora, a questão que eu acho que é profundamente injusta, que deve nos unir a todos e que deu energia para mim continuar lutando, mesmo quando eu estava completamente isolado, a ponto de eu receber informação, deputado Rasca, ontem, por exemplo, que havia sindicalistas falando para mim que eu estava aqui para defender meu interesse pessoal, que por isso, sindicalista, que por isso eu estava defendendo essa posição. Mas isso ficou totalmente esclarecido, eu já conversei com todos eles, a coisa avançou, e aí vale o conceito do chatear a garra, que cada um de nós pode um dia ter essa força. Pode ser que o deputado esteja isolado, que qualquer um de nós pode ter uma verdade que se propague. Às vezes a gente pode pensar pelo conjunto de forças que pressionam contra aquela verdade, que ele está isolado, que deve ser interesse pessoal, mas de repente quando essa verdade consegue se revelar, apesar das circunstâncias culturais, sociais, políticas, de pressão de setores fortes, corporativos, essa verdade pode se propagar. Assim foi em vários momentos importantes e, na minha opinião, desculpe usar esse termo, eu tenho certeza que a hora que os deputados analisarem em profundidade isso, nós teremos uma vitória para a universidade. Justiça, para que pelo menos o artigo 5º, o veto da governadora, seja mantido e que nós continuemos a nossa luta. Há um argumento, por último, que eu quero colocar. Ontem eu vi, por exemplo, o deputado Romanelli falar na CCJ. É o seguinte, mas acontece o seguinte, que o professor que entrou antes de 2003, ele já tem direito de se aposentar com o TID integral. Então, essa regra não o atinge.
E aquele que entrou depois de 2003 tem uma regra nova também, porque são os 80 últimos salários da média. Mas se é assim, por que aprovar esse projeto então? Se não tem valor para ninguém, se não atinge ninguém, deputado, se essa regra não atinge ninguém, quem entrou antes de 2003 tem o título integral, e quem entrou depois tem a regra de 90 meses, por que aprovar uma coisa que não tem sentido nenhum? Então aí você tem uma desconfiança, será que não tem sentido? Há o imbróglio jurídico, tem leis federais em debate com leis estaduais, mas é um argumento frágil, porque se não atinge ninguém, mais um motivo para aceitar o veto da governadora, que esses 15 anos não implica problema para ninguém. Então, basicamente, essa argumentação que eu tenho, e nós vamos agora na audiência na segunda-feira ou na terça, discutir amplamente, democraticamente, em profundidade. Eu tenho certeza que essa casa sairá ganhando, não a casa, ganhando na sua maturidade, na sua democracia interna, mas a Universidade Pública Paranaense, que é um dos pilares fundamentais do progresso e desenvolvimento do Estado do Paraná e das regiões do Paraná, porque é um dos únicos estados do Brasil que tem universidades consolidadas, maduras, experientes, em todas as regiões do Estado, em todas as regiões, que pode ser uma parceira cada vez mais forte no desenvolvimento, com liberdade de pensamento, atender as pessoas que mais necessitam, que esse é o papel da universidade. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.